Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Segunda-feira, sua linda. Vem, sinta-se acolhido a este espaço, a este momento. Que alegria ter você aqui. Meu nome é Fabrício Saiter, eu sou terapeuta transpessoal e organizacional, também coach de pontos fortes certificado pelo Instituto Gallup e me coloco diante de você como um ser integral, com todas as partes que existem em mim, como filho, como irmão, como esposo da Márcia, como pai da Paula e do Gabriel, com todas as partes que existem em mim. O podcast Segunda-feira, sua linda, tem o propósito de contribuir para que você possa encontrar maneiras de viver cada passo deste caminho chamado vida e não só sobreviver. Muitos de nós passamos grande parte do tempo sobrevivendo 5 dias da semana para viver somente o final de semana. E isso não é viver, isso é apenas sobreviver. Você merece muito mais do que isso. Portanto, através do autoconhecimento, com premissas da psicologia positiva, da psicologia transpessoal, nós encontraremos juntos maneiras de contribuir para que você possa viver cada dia deste caminho. Seja muito bem-vindo. Vamos que vamos! Trocando ideias. Convidados especiais compartilhando experiências e conhecimento com você. Agora, no Segunda-feira, sua linda. Bom dia, comandante! Bom dia! Como você disse agora há pouco, não é segunda-feira sua linda, é sexta sua linda, porque é cada dia mesmo, é cada passo, né, Marcelo? Eu acordei hoje e vi um céu maravilhoso, não sei onde você está. Eu moro em Floripa, né? Pois é, com esse bom dia, comandante, com o horizonte lá, e a escolha de você ter dito que tinha vários motivos para justificativo para ter ficado no sofá e você escolheu viver este dia, né? O dia de hoje. Que escolha, né? É uma escolha, no fim das contas, né? E eu faço essa escolha todo santo dia, né? Eu treino todo dia eu ponho sair do sofá. Hoje é sexta-feira, final de ano, eu saí ontem, eu escolhi não beber. Em algum momento eu posso escolher sair e encher a cara e me divertir. E no outro dia ficar de ressaca. Não tem nada de errado com isso, tá? Não tem nada de errado com isso. Mas é uma escolha. Então, todos os dias a gente escolhe. Não tem o certo ou o errado. A vida não é só uma linha. A gente pode aproveitar todas as nuances da vida, inclusive para sair, se divertir e, de repente, pôr o pé na jaca, porque quando eu era jovem, eu falava assim, quem não bebe não tem história para contar. Né? Não sei se você já falou isso, mas eu falei bastante isso, né? Legal, mas assim, ó, eu vou construir várias histórias, né? Vou construir várias. Na verdade, eu tenho uma história muito linda que foi construída com muito sangue, suor e lágrima, e eu vou construir outras histórias melhores ainda. Só que eu tenho que fazer escolhas para construir essa história. De vez em quando eu posso me permitir pisar na jaca, tá tudo bem, né? Mas eu posso me permitir. A essa época do ano, a galera escolheu. Ó, eu marquei com o meu personal, vou treinar todos os dias. Eu treinei no Natal. Estou treinando todos os dias. Amanhã, sábado, meu personal vai vir para treinar. Domingo, meu personal vai vir para treinar. Eu só não vou treinar no dia 1º e no dia 2. Quer dizer, não vou treinar com o personal, né? Mas provavelmente eu vou treinar. Ou talvez no dia 1º eu não treine, porque aí no Réveillon a gente, né? A gente é filho de Deus, entendeu? Então, aproveita um pouquinho também. Pode ser um trilho, pode ser uma trilha, na verdade, não um trilho, né? Não algo engessado, né? Eu tenho um querido amigo que diz muito que o grande dilema é você realmente definir entre ser feliz e ter razão. Em algum momento, uma parte sua quer ter razão, quer fazer a coisa toda certinha, e outra parte quer ser feliz. Descobrir esse equilíbrio, né, Marcelo? Eu acho que faz com que você traga tempero para esse dia a dia, né? Tem que equilibrar o tempero do sal e do açúcar, né? Pô, o açúcar é bom e o sal também é bom. O açúcar adoça. Exato. O sal dá gosto, né? Mas não dá para pôr açúcar toda hora, não dá para colocar sal em tudo, né? Exatamente. Os dois extremos faz com que, na verdade, a gente possa pesar o lado da balança e, de repente, não trazer esse equilíbrio, né? Eu te conheci em 2016, na primeira turma aí de coach certificado da Gallup,
E eu me lembro bem que você... Me lembro como se fosse hoje, eu estava numa rodinha ali com algumas pessoas que tinha acabado de conhecer, você chegou e se apresentou, e eu lembro que quando começou o treinamento, você fez uma apresentação de você diferenciada. Talvez você não vá se lembrar disso, eu não sei se você... Lembro. Isso. Eu lembro que era a minha apresentação padrão, né? Eu falava, eu sou marido da Marina, sou... Isso, exatamente. Exatamente. Mas por que eu estou te chamando a atenção para isso? Porque, para mim, seria muito tranquilo dizer para os meus ouvintes que você é um baita do empreendedor, um especialista em gestor de negócio, CEO das suas empresas, um cara que eu escuto e enxergo daqui que tem contribuído para que empresários possam realmente encontrar não só sucesso naquilo que faz, mas também serem felizes com o que fazem. Mas eu gostaria que você se apresentasse para o meu ouvinte da Segunda-feira Sua Linda como esse ser humano, né? Como o pai que você é, de duas meninas lindas, como esse ser humano que você é. Então deixa eles conhecerem você, por favor, cara. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Legal, legal. Então eu vou fazer assim, ó. Quando você me conheceu, eu era casado e eu tinha uma apresentação que eu falava assim, né? Eu falava assim, eu tenho 5 títulos mais importantes que uma pessoa pode ter. Era assim que eu me apresentava. Então eu começava a falar, eu sou marido da... Né? Então eu vou me apresentar do mesmo jeito, só vai mudar o sou marido da, né? Ok. Só vai mudar isso, porque hoje eu tô solteiro, né? Sou solteiro, por enquanto, né? Mas, então vamos lá, eu tenho 5 títulos mais importantes que um ser humano pode ter, tá? Então, eu sou o futuro marido de uma mulher maravilhosa. Sei que a vida acontece no futuro, no presente não acontece no futuro, mas eu sou um futuro marido maravilhoso para uma mulher maravilhosa. Beleza? E quem estiver ouvindo, de repente, se estiver interessada, né, entra no meu Instagram lá e manda um oi. Se for uma mulher maravilhosa, vai no meu Insta e manda um oi pra mim. Sensacional. E trouxe para o momento presente, né? Eu sou o marido de uma futura mulher maravilhosa. Maravilhoso. E aí eu falei, ó, eu sou um marido maravilhoso, né? E uma mulher maravilhosa. Daqui a pouco a gente se encontra. Sensacional. Ai. E eu sou pai da Marcela e da Manuela, minhas princesas. Eu sou filho do seu Valdivino e da dona Marinalda. Sou irmão do Maurício e da Sandra. E sou amigo de algumas pessoas. Só que eu não vou citar o nome igual citei os outros, porque se eu esqueço de alguém, pode ser que alguém fique chateado, mas se você é meu amigo, você sabe que é meu amigo, você é feliz nisso daí. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fica usando títulos, né? Eu sou o PhD, eu sou isso, eu sou aquilo, e bababá. Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião, eu fui convidado para fazer parte de um grupo da ESPM. ESPM é uma instituição de ensino superior em São Paulo muito, muito conceituada, e era um meeting de pessoas que a gente ia discutir justamente gestão de pessoas. Então, pessoas acadêmicas com PhD, pós-PhD e não sei o quê. E aí as pessoas se apresentavam, e quando elas se apresentavam com os títulos que elas vinham. E aí quando eu olhava para os títulos, eu falava, mas isso não é a pessoa. Então a pessoa falava, eu sou PhD nisso, PhD naquilo, pesquisa disso, pesquisa daquilo, e papapá. E aí a brincadeira do acadêmico é, então, além de dar aula, porque essa é a piada do mundo acadêmico, né? Porque as pessoas do mundo acadêmico falam assim, como eles dão aula, as pessoas falam, mas você não trabalha, só dá aula, né? Então a piada deles é, além de dar aula, eu faço tal coisa. E aí eu fiquei olhando aquilo, me deu um negócio no coração. Na hora que eu me apresentei, eu olhei e falei assim, olha, eu tenho 5 títulos mais importantes que uma pessoa pode ter. Uau. E aí peguei e falei isso. E aí quando eu falei isso, um monte de gente chorou. Uau. Tudo PhD, um monte de gente chorou. Um monte de gente. Você traz uma evidência da qual eu acredito muito, comento muito aqui no podcast Segunda-feira Sua Linda, que são os papéis que a gente exerce na vida. E se você se identifica somente com um papel, essa vida fica manca, né? Ela começa a tropeçar, né? Se você se identifica só com a sua área, eu sou só o rótulo do PhD disso, e cadê as outras partes que compõem a minha vida, né? Com os outros papéis que eu exerço, né? E no final do dia, né? A gente vai ter que olhar para a gente é fruto dos nossos relacionamentos. Tem um cara que eu gosto, o nome dele é Jeff Sandenfer. Esse cara, ele estudou em Harvard,
Ele montou uma empresa, ele investiu, ele pegou $1 milhão, ele estudou em Harvard, se formou, pegou $1 milhão de investimento, foi para o Texas e montou uma indústria de petróleo. E aí ele estava prestes a falir, a desistir, e ele resolveu cavar mais 150, cavar mais um pouco, cavou mais 150 metros, jogou óleo, e ele construiu uma empresa bilionária. Vendeu essa empresa, depois construiu outra empresa bilionária, vendeu essa outra empresa e decidiu montar um MBA para empreendedorismo. Aí eu assisti uma palestra, porque eu falei, esse cara eu preciso ouvir, né? Tem que ouvir o que esse cara tem para dizer. E ele fez uma palestra que ele falou uma coisa muito importante. Ele falou assim, a gente pede para os nossos alunos fazerem pesquisas com pessoas bem-sucedidas de 25 a 35 anos, de 35 a 45, de 45 a 55, de 55 a 65 e mais de 65 anos. E quando a gente divide por segmentação assim, as respostas são diferentes. Mas o que me interessa é saber o que uma pessoa já no fim da estrada, né, tem a dizer. E aí ele falou que invariavelmente as pessoas com mais de 65 anos, quando mapeava os dados e as respostas, as pessoas falavam as três coisas mais importantes. Então, a primeira coisa mais importante que a pessoa falava é: eu levei uma vida que tivesse sentido. A minha vida teve sentido, viver essa vida valeu a pena. Foi uma vida de sentido. Qual o legado que eu estou deixando? O que eu fiz tinha sentido? Era só ganhar dinheiro? O que era? Então essa é a primeira coisa que a pessoa com mais de 65 anos bem sucedida, ela pensa: se a minha vida teve sentido. Aí a segunda coisa que ela pensa é: eu fui uma boa pessoa. E isso é sutil, né? Porque as pessoas não percebem no dia a dia que, mediante as situações, ela se torna má pessoa sendo uma boa pessoa. Vou dar um exemplo de como a pessoa se torna uma má pessoa sendo uma boa pessoa. Ele fala assim, ó, eu vou dar uma dica pra vocês, que essa dica vai valer pra vida de todos vocês. Vocês precisam ter o que eu chamo de fuck you money, o dinheiro do foda-se. E aí, o que é o dinheiro do foda-se? Dinheiro do foda-se é: você precisa ter 2 anos de conta paga. Tem que fazer um esforço, um sacrifício para ter 2 anos de conta paga. Por que você precisa ter 2 anos de conta paga? Porque você vai sair daqui da universidade. Ele está fazendo uma palestra numa universidade de Santa Bárbara, na Califórnia. É uma universidade conceituada. Então, vocês vão sair daqui dessa faculdade e vão trabalhar nas grandes empresas, nos grandes bancos de investimentos. E o que invariavelmente vai acontecer, não tem jeito, vai acontecer. Um dia, o teu chefe vai chegar e vai pedir para você fazer alguma coisa que vai contra os seus valores. E no dia a dia eu vejo isso acontecendo, né? Eu trabalho com grandes empresas. Uma das minhas empresas, a gente só trabalha com grandes empresas, grandes bancos, locadoras, multinacionais, e eu vejo isso acontecendo direto. Ele fala assim: um dia teu chefe vai pedir para você fazer uma coisa que vai contra os seus valores. E se você não tiver o fuck you money, por conta de garantir tua família, por conta de garantir o teu emprego, você vai fazer. E quando você fazer, você não se torna uma boa pessoa. Agora, se você tiver o fuck you money, se você souber quais são os seus valores, e um dia teu chefe te pedir para fazer alguma coisa que é contra os seus valores, você vai olhar bem no olho dele e vai falar assim para ele: foda-se. Então a segunda questão mais importante da vida é: eu fui uma boa pessoa? Porque às vezes, por falta de dinheiro, a gente, mesmo sendo uma boa pessoa, a gente se torna uma pessoa evil, né? Uma pessoa não má, não queria dizer má, né? Mas uma pessoa que tem atitudes que são contrárias aos valores, e às vezes a gente nem percebe, porque os fins justificam os meios. E de repente, me perdoe te cortar, e de repente essa pessoa da qual viveu uma trajetória ali no trabalho, olhando somente para o externo, olhando somente para o outro, passou a vida inteira fazendo um sacrifício enorme para ser uma boa pessoa para o outro, né? E aí esqueceu de se colocar numa condição de poder ligar o botão do foda-se, né? De poder cuidar daquilo que tinha valor para ela, dos seus relacionamentos, né? Quando você diz, você vê isso acontecendo constantemente, é muito comum no consultório chegarem pessoas que foram excelentes profissionais, excelentes trabalhadores para o outro, e esqueceram daquilo que tinha valor para ela, ser uma boa pessoa para ela mesma, né, Marcelo? E aí a pessoa tem que agir não em desacordo com os próprios valores. Então, segunda questão: eu fui uma boa pessoa? E aí a terceira questão que ele fala é: quem eu amei e quem me amou? Essa é a terceira questão. Quem eu amei e quem me amou? Então, quando a gente vai se apresentar, né, mediante títulos, esse tipo de coisa, não serve para nada. É só ego e só vaidade. No final da vida,
No final da vida, a gente vai olhar e vai falar: o que eu fiz tinha sentido, independente da porcaria do título que eu tinha, porque eu posso ser um lixeiro e posso ter levado uma vida com todo o sentido do mundo. Uau! Né? E eu posso ser um mega empresário, fundador de uma empresa de construção, e aí fui preso, fiquei 2 anos preso, depois fui demitido da minha própria empresa pelo meu pai, porque eu não fiz um negócio que tivesse sentido. Eu só construí riqueza em cima de besteira, em cima de tramóia e esse tipo de coisa. Não é verdade? A gente não vê isso acontecendo? Então, é lógico, eu não vou falar nomes aqui, porque eu não vou fazer propaganda para os outros, mas quem está ouvindo é inteligente, sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu levei uma vida que tivesse sentido, né? Eu fui uma boa pessoa, e quem eu amei e quem me amou. Então, a porcaria do título serve para quê? Para te ajudar a levar uma vida plena. Não para o teu ego e para tua vaidade. Ela serve para te ajudar a chegar onde você quer chegar. Não para você, né? Então, é igual você falou, né? Pô, o Marcelo podia se apresentar aqui, empresário, não sei quantos funcionários, não sei quantas empresas, eu não sei o quê, tá, né? Tudo isso, qual o sentido disso tudo? Isso, e você traz algo genuíno e autêntico, né? A vida teve sentido, qual o legado que eu estou deixando? Eu fui uma boa pessoa, quem eu amei e quem me amou? E aí eu queria te fazer uma pergunta, eu acredito que você deva ter aprendido a partir dessas premissas no decorrer do caminho, né? Nós falamos agora há pouco, quando a gente se encontrou aqui, que nós não temos o menor controle do que vai acontecer amanhã, na próxima página desse livro. O que eu posso ter controle é do momento presente, de hoje. Então, hoje eu escolho fazer por mim algo diferente, não vou esperar o 2020 que está batendo na porta. Eu queria te perguntar o seguinte, traz um pouquinho da sua jornada. Como é que você chega com esse comportamento, com essa premissa, com essa experiência de vida? O que você tem para compartilhar nessa jornada, nesse caminho, assim, cara? Então, eu chego como um aprendiz. No final das contas, no final do dia, eu chego no dia de hoje como um aprendiz. Tá? E por que eu falo como um aprendiz? Eu estou com 46 anos e já realizei muitas coisas, mas eu acho que eu posso fazer muito mais do que eu já fiz. Eu posso fazer muito mais, mas muito mais. Eu posso impactar a vida de muito mais gente. Eu posso ajudar um monte de gente. Eu chego no dia de hoje aqui, nos últimos dias tem sido muito gratificante para mim, e o que tem sido gratificante não é só a questão financeira, porque eu tenho sim uma questão financeira muito boa. Eu moro a 50 metros do escritório onde eu trabalho, 100 metros da escola das minhas filhas, então eu não tenho estresse com o trânsito, tenho qualidade de vida, eu treino no meu prédio, eu almoço todos os dias em casa, porque eu tenho empregada todos os dias. Cuido muito bem da minha alimentação. Tenho uma casa na praia, no Jureira Internacional, uma casa fantástica, dentro dos meus padrões. Pertinho da praia, uma praia que é fantástica. Então, eu chego no dia de hoje feliz, não por conta dessas realizações. Sabe por que eu chego no dia de hoje feliz? Eu venho fazendo um trabalho no meu Instagram, e eu produzo conteúdo todo santo dia. E o conteúdo que eu produzo é coisas da experiência que eu vivi na vida. Como empresário, fazendo gestão de pessoas, fazendo gestão financeira, fazendo gestão estratégica, fazendo gestão dos meus negócios para sair de uma empresa endividada, que eu montei sem ter dinheiro, para uma empresa de relativo sucesso, né? E eu sei que eu posso ter mais sucesso. Então hoje eu não tenho só uma empresa, eu tenho 3 empresas. Eu dedico meu tempo no dia de hoje a ajudar empresários. Tá? As empresas estão caóticas, a maioria das empresas estão caóticas, e eu entendo que as empresas estão caóticas por causa do dono. A empresa é um reflexo do dono. Dono com a mente caótica cria empresa caótica. Dono sem clareza do que fazer cria uma empresa caótica. Dono fazendo o que não sabe do jeito errado cria uma empresa caótica. E aí eu comecei a produzir conteúdo, falando a real, sem muito frufru, sem muito mundo de ilusão, falando o que acontece no dia a dia, tanto que as pessoas que ouvem falam: Marcelo, parece que você está dentro da minha empresa. Não parece que eu estou dentro da sua empresa, eu estou dentro da sua empresa, porque as empresas têm comportamentos padrões. Eu tenho 3 empresas, já montei 6 empresas, já quebrei 3. Eu falo montei 6, mas na verdade eu montei mais que 6, né? Mas beleza, isso é história, é assunto por outra hora. E aí eu sei como são as empresas, eu já treinei mais de 1000 empresários, eu sei como são as empresas. Então o que acontece? Eu produzo conteúdo gratuito todo santo dia. Eu não produzo todo santo dia, eu libero no Instagram todo santo dia, né? A gente tem um esquema de produção e tem um esquema de liberar.
E aí as pessoas me seguem e olham e falam: Marcelo, teu conteúdo tem me ajudado demais. Marcelo, desde que eu comecei a ouvir você, comecei a ouvir teu podcast, minha vida mudou. Marcelo, você tem coragem de falar as coisas de um jeito simples e você tem coragem de falar coisa que ninguém fala. E aí eu venho recebendo isso todo santo dia. Então eu chego no dia 27 de dezembro hoje, porque o que eu estou falando hoje é uma situação momentânea. Pode ser que se eu me fizesse a mesma pergunta 6 meses atrás, a resposta seria diferente. Se você me fizer daqui 6 meses, a resposta pode ser diferente. Mas exatamente no dia de hoje, todo dia é 3, 4, 5, 6 pessoas, 7 que me mandam direct no Instagram e fala: Marcelo, o que você está fazendo está mudando minha vida. E aí eu chego realizado, não pela realização financeira. Recorde de faturamento na Luma, que é uma empresa minha, recorde de faturamento e recorde de lucro depois de 3 anos que a gente pensou que ia quebrar. Batemos meta de faturamento aqui no EAG e lucro. Na minha outra empresa a gente não bateu a meta de faturamento, mas a gente teve um ano muito bom, independente de não ter batido a meta. Tá? Mas tudo isso é uma questão financeira que eu podia me gabar disso, né? Mas o que hoje eu sinto o maior orgulho é ver gente todo dia que eu ajudei de maneira gratuita, sem ganhar um centavo, e a pessoa me mandar um direct e falar: Marcelo, teu conteúdo tá massa pra caramba, e depois que eu comecei a te ouvir, mudei minha empresa. E você se colocar diante disso, nesse momento, como aprendiz, me traz uma clareza desse impulso, dessa vitalidade para querer viver o dia, né? Que é uma das premissas da Segunda-feira Sua Linda, você viver e não sobreviver. Por que eu estou te comentando isso? Porque você traz um resultado material de quem tem uma qualidade de vida muito legal, como você diz, de morar próximo do seu trabalho, de estar próximo da escola das suas filhas, de ter uma casa de praia muito legal. Enfim, você traz o resultado financeiro das empresas, mas diante disso você diz: eu crio conteúdo, porque à medida que eu estou criando conteúdo e ajudando outras pessoas, eu constantemente estou me reciclando também. Muitas vezes eu digo: o que eu falo para você, eu estou gritando para mim, porque para eu ser um exemplo daquilo que eu estou dizendo, eu preciso me reciclar. Eu preciso... A gente precisa comer o próprio prato que a gente cozinha, né? Então, se a gente não comer a própria comida, em inglês tem uma expressão para isso, né? Que a gente não tem em português, mas se eu não comer do próprio prato que eu cozinho, aí não funciona. E às vezes a gente fala as coisas e a gente olha e fala: nossa, eu preciso ter isso assim, ó, integridade no meu dia a dia. Então, por isso eu falo, me coloco como um aprendiz, né? Eu me coloco como um aprendiz. Chego nesse momento como um aprendiz, feliz e realizado por saber que eu estou impactando a vida das pessoas com conteúdo gratuito. Tem as pessoas que me pagam e me pagam caro? Tem. Mas eu acho que eu fico mais feliz quando uma pessoa que consome um conteúdo gratuito meu, que não tem acompanhamento, me manda aqui um depoimento, escreve. Quer ver? Eu vou ler um aqui, ó. Por favor, compartilhe aí com o nosso ouvinte. Vamos lá. Marcelo, eu não quis dar atenção para você quando passou na minha tela, porque no Instagram a gente patrocina o conteúdo e fica passando na tela das pessoas, né? Ela falou: mas você continuou a passar. Dei um pouco de atenção e pausava, até que resolvi entregar minha madrugada na esteira para o seu poder de persuasão, e estou encantada. Através de você, muitas respostas do que buscava há anos estão sendo respondidas. Tão empolgada que não quero nem dormir, quero devorar cada podcast. Ano de 2020 fará parte do meu planejamento de investimento. Você fará parte do meu planejamento de investimento. Quero que você saiba que você está ajudando muito uma mulher que há 15 anos vem buscando incessantemente evoluir a cada mês e a cada ano, mesmo que toda a minha realidade me mostrasse que não era possível. Obrigado, sua semente está sendo plantada, se prepare para receber seus frutos. Uau. Então, assim, isso aqui que hoje eu olho e falo assim, nesse momento, no dia de hoje, eu me coloco como um aprendiz, sabendo que eu posso ajudar essas pessoas. Mais importante do que bater meta de faturamento e lucro, né? O importante é saber esse impacto, que a pessoa olha e fala assim, mesmo que a pessoa que não me pagou nada, que está consumindo conteúdo gratuito, porque eu jogo conteúdo gratuito todo santo dia. Pois é. E aí isso é importante, saber que de uma maneira ou de outra, quando chegar no fim da vida, eu vou falar, meu, o que eu fiz teve sentido. Essa simplicidade com a qual você tem falado e tem se comunicado, e eu quero também te dar um feedback, porque ontem eu tive a oportunidade de colocar uma foto sua e convidando, né, as pessoas que me acompanham a estarem atentas, que nós vamos estar trabalhando trocando ideias nos próximos dias,
e uma pessoa que me acompanha, que mora aqui nos Estados Unidos, uma pessoa que está sempre acompanhando o social media, porque ele trabalha com a mídia social, trabalha com isso. Ele foi nessa postagem e colocou: admiro muito, esse é fera, se referindo a você. Por que eu estou te dando esse feedback, Marcelo? Essa simplicidade faz com que, para mim, você traga, sobretudo, uma base para uma frase que eu gosto muito sua, que você diz que não acredita em sorte, né? Você acredita que quando as pessoas estão preparadas, quando a oportunidade te encontra preparado, você tem sorte. Quando a oportunidade te encontra despreparado, você não tem sorte. O que você acredita em meta, plano de ação e execução. E foi sempre assim, cara? Como é que isso chegou para você, esse insight aí, cara? Você falando isso, recentemente eu conheci uma empresária fantástica. Não vou falar o nome dela aqui, mas uma empresária fantástica. Ela construiu um negócio gigantesco em 9 anos. Líder de mercado número 1, 6 anos consecutivos. É uma empresária fantástica, com 1.000 funcionários, uma rede de representantes de 9.000 pessoas. E ela construiu um negócio assim fantástico. E aí outro dia eu estava tocando uma mensagem com ela, e aí a gente estava falando justamente desse negócio de... Ela pegou e falou assim para mim, né? Eu ia fazer um evento, ela falou: boa sorte no evento. Eu falei: obrigado, mas na verdade eu não preciso de sorte, eu estou preparado. Quem não está preparado precisa de sorte, né? E na verdade quem não está preparado, né, é aquele negócio, quando o oportunidade aparece, ele dá azar. Então, assim, eu falei: você chegou onde chegou, não foi por sorte. Chegou onde chegou, porque você está preparada para chegar onde chegou, né? Marcelo, diante do que você falou da questão dos relacionamentos, da importância realmente de lidar com os relacionamentos, você colocou uma frase aí que eu gostei muito, quando você disse assim: no final do dia, né, no final das contas, você vai precisar se relacionar, né? Você vai precisar... no final do dia, nós somos frutos dos nossos relacionamentos. Foi o que você trouxe e tal. E aí eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho que não raro eu te escuto falar que liderar é você bater meta com pessoas, né? E quando você fala das empresas que você criou, né, das empresas que você tem hoje, o quanto que você tem pessoas que você precisa estar liderando. Como é que é, cara? Como é que é esse lidar todos os dias com pessoas? Como é que você procura trazer essa vitalidade, essa vontade de viver para essas pessoas que estão interagindo com você? Compartilha com a gente aí. Então, é assim, você vê, eu tenho 46 anos, montei minha primeira empresa com 22, comecei a trabalhar com 13, assumi cargo de liderança, vamos dizer assim, porque eu fui trabalhar na empresa do meu pai e eu contratei pessoas. Eu tinha 17 anos, eu contratei pessoas para me ajudar e eu já tinha um cargo de liderança sem ter o menor preparo para ser líder, né? E então, desde os 17 anos, de alguma maneira, eu sempre estava liderando pessoas muito novas, pessoas mais velhas que eu. Hoje, antigamente eu costumava ser o mais novo da sala, né? Hoje eu costumo ser o mais velho da sala, no final das contas. Então, isso é sempre um aprendizado. E por mais experiência que a gente tenha, aconteceu de que quando entrou o ano de 2019, 2018 foi um ano muito difícil. Meu principal negócio foi um ano difícil, sabe? Difícil, sofrido, a gente fechou o ano com prejuízo. E quando você tem uma empresa pequena, uma coisa, quando você tem uma empresa que ela é de média para grande, você fechar com prejuízo, normalmente os prejuízos são prejuízos que machucam, né? E isso mexe com a nossa confiança, mexe com o nosso ego, e a gente questiona a vida, né? Questiona, e se tudo que eu fiz der errado, né? E se tudo que eu construí der errado? Porque pode dar errado, no final das contas, né? A vida é risco, e a gente corre riscos o tempo inteiro. E aí, beleza, a gente se planejou, e aí entramos em 2020 cumprindo o plano, e aí 2019, e aí nessa minha empresa as coisas mudaram. Mas no EAG, a gente entrou no ano, não vendia. Não tinha resultado. Você viu, a gente terminou o ano batendo meta, né? Mas quando começou o ano a gente não vendia, a gente não tinha resultado. E aconteceu um negócio que foi foda, que a gente tinha, eu acho, 8 pessoas na equipe. Entrou janeiro, não vinha resultado. Aí as pessoas olham, o resultado não tá vendo, as pessoas começam a olhar e falar: a empresa vai quebrar. Aí entrou fevereiro, o resultado não vinha, e eu tinha terminado um relacionamento, eu tava zoado,
aí eu tava sem essa energia, essa vitalidade que precisa. Aí entra março, o resultado não vem, as pessoas estão olhando, porque aqui a gente faz gestão à vista, os resultados estão na parede, o faturamento está na parede. Aí na nossa reunião a gente mostra até onde vai o nosso fluxo de caixa. Toda segunda-feira a gente faz uma reunião para falar até onde está indo o nosso fluxo de caixa, se vai dar para pagar as contas ou não, porque a gente faz gestão do business. Uau! E aí os funcionários começam a olhar e começam a desacreditar na empresa. O que ele faz quando ele desacredita na empresa? Ele demite a empresa. Tive 3 pessoas numa pancada só me pedindo demissão. A secretária pediu demissão, o cara do tráfego, 4 pessoas. Ó. A minha secretária pediu demissão, o cara do tráfego pediu demissão, a menina do RH pediu demissão, o financeiro pediu demissão. Uau. Pediu demissão. E aí, quando eu olho, eu falo assim, essas pessoas estão demitindo. Quando a pessoa pede a demissão da sua empresa, porque ela não acredita, ela demitiu a tua empresa. E, putz, pra mim eu fiquei olhando e falei, as pessoas estão demitindo a empresa que eu criei para ajudar outros empresários. E é muito duro a gente olhar e falar, o que eu preciso mudar aqui em mim? Que energia que eu tenho que trazer? O que eu preciso fazer, né, para mudar esse jogo? E aí eu me lembro que tá até aqui hoje a Aline e veio o João, e aí a gente sentou para conversar, e a Aline e o João, com uma vitalidade, começaram a falar para mim, eles nem sabiam o quanto foi importante disso, porque eu nunca falei para eles. Né? E eles não estão ouvindo o que eu estou falando agora, depois eles vão ouvir. E aí a Aline e o João começaram a falar comigo, eles estavam acreditando no negócio. Eu estava desmotivado, eles estavam acreditando no negócio. Marcelo, a gente vai ter que fazer isso. Marcelo, tô com você. Marcelo, tô com você. Uau. E sabe por que eles fizeram isso? Por causa do exemplo que eu sempre dei. Mesmo os outros não acreditando, eles fizeram isso por causa do exemplo que eu sempre dei. Eu olhei para os dois, fiquei pensando comigo, falei, eu não posso decepcionar esses dois. E talvez você tenha talvez você tenha captado essa energia exatamente por se colocar como aprendiz, né? Aí eu falei, eu não posso decepcionar esses dois, eu preciso fazer alguma coisa. Como eu gosto de estudar, eu estava lendo o livro A Única Coisa, e aí eu entendi o seguinte, eu entendi que eu estava tentando fazer um monte de coisa diferente, estava esquecendo de fazer o básico. Reuni a equipe, falei assim, vou fazer a apresentação, né, e falei o seguinte, vamos fazer uma única coisa. Porque o livro A Única Coisa, ele fala assim, qual é a pergunta do livro? Ele fala que a gente tem que fazer uma boa pergunta, porque a boa pergunta, em vez de ficar buscando uma boa resposta, a gente tem que fazer uma boa pergunta. Porque a boa pergunta te abre as possibilidades. E aí a boa pergunta é o seguinte, qual é a única coisa que eu preciso fazer? E ao fazer essa coisa, todo o resto se torna desnecessário. E aí eu falei, a única coisa que a gente precisa fazer, essa é a única coisa que a gente precisa fazer. Se a gente fizer isso, todo o resto se torna desnecessário. A gente precisa ir para a internet e produzir conteúdo foda. Conteúdo de qualidade. É isso que a gente precisa fazer. A gente não precisa nem vender. Eu seguro as pontas aqui com minha grana pessoal. Nem precisou fazer isso. Vamos produzir conteúdo de qualidade todo santo dia. Vamos voltar para o básico. Em vez de ficar tentando, vamos vender desse jeito, vamos mudar o programa, vamos mudar o curso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Em vez de ficar fazendo isso, que era o que a gente fazia, vamos produzir conteúdo de qualidade todo dia. As pessoas vão ver que o que a gente entrega tem valor. Vamos dar valor para as pessoas, que a mágica vai acontecer. E aí, isso está no meu controle. Catar aqui, sentar, por exemplo, eu estou aqui gravando com você o podcast, estou gerando conteúdo para as pessoas que estão ouvindo. Né? Isso está no meu controle, eu posso fazer isso todo santo dia. Sento aqui, tem uma câmera ligada, eu estou gravando conteúdo para você, do teu podcast, mas tem uma câmera ligada ali, daqui a pouco o F vem, cata um pouco desse conteúdo, faz alguma coisa e pum, vai aparecer isso no meu Instagram. E isso estava no meu controle, e eu falei, vou fazer o que está no meu controle. E aí começamos a produzir esse conteúdo todo santo dia. Aí começamos a impulsionar esse conteúdo, a mágica começou a acontecer, as pessoas vêm no direct, quer comprar, terminamos o ano batendo meta, vendendo, fazendo tudo. Então assim, aí eu chego com toda humildade, eu olho no olho deles e falo, eu não posso decepcionar eles, eu preciso fazer alguma coisa. Então comecei a fazer o que estava no meu controle. Reuni o time, aí eu tinha um gerente, conversei com o gerente, falei, deixa quieto, né, vou fazer tua rescisão aqui, porque eu vou tocar esse negócio, eu vou assumir o meu papel de dono, fazer o que está no meu controle, que é produzir conteúdo, e a gente vai reverter esse jogo. Então começamos a reverter o jogo, e terminamos o ano assim, numa crescente gigantesca, e foi um exercício. Tive que pegar uma menina de 23 anos, que é a Aline, promover ela para líder, nunca trabalhou como líder, ela é a mais nova do time e virou líder das pessoas mais velhas. Tive que colocar tempo e energia com ela para desenvolver ela, coloquei ela num processo de coaching,
para poder desenvolver algumas competências, tá? E aí a gente tem hoje, tá com uma energia aqui na empresa, com um clima fantástico, né? E eu falo, líder que é líder bate meta, batemos meta do ano com o time. Então, com o time está todo aqui, energizado para o ano de 2020, energizado para o dia de hoje, com o time fazendo certo, fazendo o papel de desenvolver as pessoas, fazendo o papel de melhorar a vida dos nossos clientes. Tem muita coisa para arrumar ainda, sabe? Não é perfeitão o mundo, não é perfeitão. Então, por que eu falo, eu me coloco como um aprendiz? Com toda a bagagem, com toda a experiência, eu me vejo no momento em que as pessoas começam a demitir minha empresa, na hora de eu pegar e falar assim, vamos lá, Marcelo, a vida está te dando um desafio que você precisa superar. O que você precisa aprender com isso? O que você precisa fazer e agir para não ficar dando desculpa, para não ficar colocando culpa nos outros, para não colocar culpa no governo, ninguém tem culpa de nada, é responsabilidade tua fazer esse negócio dar certo. O que você precisa fazer? Assuma o teu papel, assuma o teu controle e tem que começar com esse time. O time está desmotivado, mas tem 2 pessoas aqui com o olho brilhando que acreditam em você. Você não pode decepcionar essas pessoas. E aí a gente vai fazer a lição de casa. E aí é plano, é acordar cedo, é estudar, é chegar no escritório, é respirar antes de entrar. Eu paro na porta do escritório, eu paro, respiro. Inclusive na porta do escritório a gente colocou assim, tem um quadrinho que tá assim, energia, 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 e aí tá no meio escrito assim, time foda. A gente colocou isso. Então eu paro na frente do escritório antes de entrar, respiro fundo, penso assim, energia, energia. Eu abro a porta, abro um sorriso e dou bom dia com energia. É assim que começa. Pois é, e isso vem ao encontro de uma fala sua que diz que muitas pessoas realmente querem receitas, né? Querem um exemplo pronto. E diante desse momento de desafio, você não tinha uma receita pronta, né? E você precisou entrar em contato com a sua energia, com a atitude, né? Com a sua percepção de quem estava ao seu redor, no caso o João, a Aline, para você se colocar como aprendiz e dizer, puta, eu posso sim, eu posso sair disso aqui, dar mais uma cavada, né, como aquela pessoa que foi seu mestre lá, para achar o óleo e fazer diferente. A partir daí vai mudando todo o entorno, né, Marcelo? Quando você começa a transformar esse interno, todo o entorno vai mudando, né? A empresa é um reflexo do dono, eu sempre falo isso, né? Então, energia. Aí, aquilo que você falou. Marcelo, você não tinha uma receita pronta. Na verdade, é assim, ó, eu sabia o que precisava ser feito, só que eu não fazia. Então, eu falo muito para as pessoas que é o seguinte, inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência, eu vou lá, leio um livro, eu já fiquei mais inteligente, adquiri aquele conhecimento, ele está na minha cabeça. Isto não é sabedoria. Isso não é sabedoria. O que é sabedoria? Por exemplo, eu falei aqui, né? Eu li o livro A Única Coisa e tem uma pergunta. Qual que é a única coisa que eu preciso fazer? E ao fazer, todo o resto se torna desnecessário. E aí, para mim, a única coisa é eu vou produzir um conteúdo foda pra caramba. E aí eu comecei a produzir esse conteúdo. Hoje eu tenho lá 25 mil seguidores no Instagram. Isso tá aumentando. Todo dia vem gente no direct. Eu tô vendendo sem vender, porque as pessoas vêm... Marcelo, pelo amor de Deus, eu preciso da tua consultoria. E aí eu tô vendendo sem vender. Tô batendo meta sem fazer lançamento, sem fazer campanha. Quer dizer, faço, né? Faço campanha, faço lançamento, tudo. E aí, assim... Se eu tivesse lido o livro, não foi só esse livro que eu li ao longo do ano, né? Eu e toda a minha equipe, todo mundo aqui tem obrigatoriamente que ler alguma coisa e apresentar para o time. E, inclusive, a gente tem um podcast que a gente fala sobre isso lá no nosso podcast. E é assim, ó, se eu ficasse só na inteligência, não teria mudado minha vida. O que muda a vida? É a sabedoria. É sabedoria. O que é sabedoria? É você pegar aquilo que você estudou e colocar em prática. Eu vejo as pessoas reclamando, mas minha empresa não sei o quê, porque põe a culpa, joga a responsabilidade. Porque com essa crise eu não estou vendendo. Olha para a pessoa e fala, legal, é assim, ó, não existe falta de venda, o que existe é a incapacidade de vendas, é o que eu falo. Porque assim, ó, o PIB não diminuiu 30%. O PIB ele cresceu 0,5%, mas ele cresceu. Se as vendas diminuiu 30%, não foi porque tem crise. Porque se o PIB não diminuiu, alguém vendeu, não foi você. E se você caiu, alguém vendeu no teu lugar. Então, assim, ó, se você não está vendendo, eu falo isso para todo mundo, por alguma coisa que você está fazendo errado ou por alguma coisa que você está deixando de fazer. Certo? Não existe falta de venda. O que existe é falta de capacidade de se vender. Aí eu falo pro cara, me fala o seguinte, quantos cursos de venda você fez esse ano? Nenhum. Quantos livros de venda você fez esse ano? Nenhum.
quantas ações diferentes você fez esse ano para vender mais? Nenhuma. Não é falta de venda, sabe? Não tem meta, não tem plano de ação e nem execução, né? Agora... E não tem nem a inteligência, porque não adquire o conhecimento. Então você tem que adquirir o conhecimento e colocar ele em prática. Aí as pessoas falam, mas meu time está todo desanimado. Eu falo, a empresa é um reflexo do dono. E você está desanimado? Está com energia? Né? O que você estudou sobre liderança? O que você aplicou daquilo que você estudou na liderança para você colocar o time? E diante disso, quando você teve naquele momento do qual você disse, poxa, Fabrício, eu estava aqui sem energia, 4 pessoas demitiram a minha empresa, o que você sente que foi primordial para que você pudesse, não como uma receita, uma dica, mas compartilhar algo que você vivenciou para que você pudesse fazer de cada dia uma segunda-feira sua linda? Ou seja, o que você sente que você foi fundamental ali? Eu sei que você se deparou com o João, com a Aline, mas qual é a percepção que você teve, que você sente que você deu essa virada interna? Então, é assim, a resiliência é um negócio que faz parte da minha história, né? Uau. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, não. Tá? Eu quebrei 3 empresas já, na verdade, eu já tive a beira de perder tudo que eu construí algumas vezes, né? Então a resiliência faz parte do negócio. Acho que o grande ponto é que toda vez que as coisas acontecem, eu olho para dentro e falo assim, qual que é a minha responsabilidade nisso e o que eu preciso aprender com isso? Por quê? Porque senão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou culpar minha equipe, eu vou culpar o meu gerente, eu vou culpar o meu concorrente, eu vou culpar outras pessoas. E, na verdade, não existe culpa. O que existe é respondabilidade, né? Não é nem responsabilidade. Eu trago responsabilidade do João Cordeiro, do livro Desculpability. Aliás, recomendo, né? Leia esse livro, mas não adianta só ler o livro, não. Leia e pratique aquilo que ele ensina, né? Leia. Inteligência é diferente de sabedoria. Então ele fala da responsabilidade. Ou seja, mediante uma situação, como que eu respondo a essa situação? Né? Qual que é o meu papel? O que eu faço para evitar tirar o nível de desculpa, colocar o nível 0 de desculpa e falo, legal, o problema está aqui, agora a gente só tem 2 coisas. Ou a gente deixa o barco afundar, ou a gente faz o que tem que fazer. Né? Não existe outro. É lógico, até existe o outro, mas não existe o outro ou o ambiente, na verdade, ele existe, eu falo sobre isso, mas assim, a gente tem 3 terços. Tem a teoria dos 3 terços. Você conhece os 3 terços? Não. Tá. Então vou explicar aqui. Qual que é a teoria dos 3 terços? Para qualquer problema que você enfrenta na vida, você vai dividir esse problema em 3 terços. Então, 1 terço é a tua responsabilidade naquilo. Ok. E é o seguinte, naquele para ter um problema, ele vai ter 3 coisas envolvidas, invariavelmente. É você, porque se você tem um problema, você faz parte do problema. Então você é parte do problema, certo? O outro ou os outros, pode ser o time, pode ser a concorrência, pode ser o mercado, o outro ou os outros. Não existe problema que não tenha outra pessoa ou outras pessoas envolvidas. Pode pensar aí. Todo problema tem outras pessoas envolvidas. Perfeito. Tá? Então, o outro e o terceiro é o ambiente. Sempre tem um cenário, tá? Sempre tem um cenário, sempre tem um ambiente envolvido. E a grande parte é o seguinte, né? Quando a gente pensa na teoria dos 3 terços, quando você tem um problema sobre o outro, ou sobre o ambiente, ou sobre o cenário, talvez você não tenha muita influência e não tenha muito controle. Perfeito. Mas você tem 100% de responsabilidade sobre o teu 1 terço. Perfeito. Se você focar no 100% da responsabilidade do seu 1 terço, o resultado pode aparecer. Então, mediante essas coisas, quando acontecem na minha vida, é hora da gente se tornar um pouco humilde, porque o sucesso deixa a gente arrogante, isso é uma bosta, né? Porque a gente acha que sabe tudo, a gente acha que tem um toque de Midas, a gente acha que porque acertou vai acertar sempre, né? E aí no momento que você toma uma pancada e a vida presenteia, olha a palavra, a vida presenteia a gente com as pancadas. Isso, porque é um baita aprendizado. As pessoas acham que a pancada é castigo, não, é presente. Presenteia a gente com essas pancadas para a gente aprender o que a gente precisa aprender para evoluir do jeito que precisa evoluir. O que acontece? Nesse momento eu olho e falo assim, qual que é o 100% o que é a responsabilidade do João Cordeiro no livro Desculpability? Eu olhar para a minha responsabilidade e assumir 100% dela, né? Então a responsabilidade é a minha habilidade de responder ao cenário sem jogar
culpa em ninguém, sem atribuir coisas a fatores externos, eu iria falar, qual que é a minha parte? Uhum. E aí, da minha parte, eu tenho que ser 100% responsável. Eu diria o seguinte, da minha parte, eu tenho que ter 110, 120, 150% da minha parte. Porque se você fizer 150% da tua parte, pode ser difícil, não estou falando que vai ser fácil, né? Pode ser difícil, mas vai dar, vai rolar. Perfeito. Isso aqui não é autoajuda, isso aqui é gestão no dia a dia, né? No dia a dia a gente chega na empresa, a gente tem que parar, antes de entrar, respirar, mentalizar, energia, vou lá, deixa eu fazer minha parte, né? Então, eu falo assim, ó, como que é meu dia do trabalho? Eu chego na empresa segunda-feira às 9, os outros dias eu chego às 10 da manhã. Uhum. E eu trabalho até 5 horas da tarde. Essa é a minha rotina. Mas o meu trabalho começa de manhã. Sabe por que ele começa de manhã? Porque eu acordo todo dia às 6. Aí tem dia que eu acordo e faço uma meditação, tem dia que eu acordo e escrevo as minhas afirmações positivas, tá? Então eu tenho a prática de escrever as afirmações positivas, escrevo minhas afirmações positivas, tomo meu suplemento e vou para academia. Treinar, para mim, faz parte do meu trabalho, porque treinar me dá energia para eu encarar o dia. Faço meu treino, volto, tomo meu banho, minha empregada chega, prepara meu café da manhã. Eu tenho guarda compartilhada, então uma semana eu estou com minhas filhas, outra semana eu não estou com minhas filhas, né? Então eu preparo o meu café da manhã, se eu tiver com minhas filhas, tomo café da manhã com minhas filhas, dou um tempo de atenção para elas, cato um livro, meia hora vou ler um livro, meia hora do dia da manhã estou lendo um livro, beleza, 9 horas eu estou no escritório, ou 10, se for de segunda eu estou às 9, se for os outros dias eu estou às 10, e aí começo minha jornada, e vou 5 horas, recolho minhas coisas, vou para casa, e beleza, deu. Mas não é porque eu saí 5 horas que isso quer dizer que eu parei de trabalhar. Entendeu? Não é porque eu cheguei 9 horas que quer dizer que eu comecei a trabalhar às 9. Não é porque eu cheguei às 10 que quer dizer que eu comecei a trabalhar às 10. Porque o meu trabalho já começa a partir do momento que eu cuido da minha mente, do meu corpo e da minha alma. E esses hábitos, Marcelo, faz com que você comece a irradiar, comece a externar uma cultura. Eu achei sensacional e voltando só um pouquinho aí, rebobinando um pouco a fita, no meu episódio número 3, aqui do episódio da Segunda-feira Sua Linda, eu falo de autorresponsabilidade com uma escolha consciente, e eu me sinto muito feliz quando você traz essa fala para o nosso ouvinte, exatamente porque tem completa conexão com esse episódio lá, que diz exatamente de assumir 100% da responsabilidade sobre a nossa parte, né? Agora, por que eu estou comentando isso com você? Porque você fez uma analogia esses dias entre um país pequeno, do qual você conceituava como uma rocha, e se referindo ao Japão. Vou deixar você contar, não vou fazer spoiler, não vou dar spoiler para o nosso ouvinte, mas comparando com um país onde tudo que se planta dá, e a diferença disso está exatamente na cultura. Você traz hábitos com você que provavelmente irradia e faz com que a cultura da sua empresa esteja em sintonia com esses hábitos. Faz sentido isso para você ou não? Faz sentido. No final do dia, quem manda em tudo é a cultura. Então, a analogia que eu faço é assim, ó, por exemplo, você chega e pensa num país que ele é uma rocha, é um país pequeno em tamanho, ele não tem muitos recursos naturais, não dá para plantar muita coisa lá, tem vulcão, tem terremoto, tem tsunami. Né? O inverno rigoroso. Esse país foi devastado na Segunda Guerra Mundial, né? Uma bomba atômica lá destruiu o país, ele ficou ocupado, e aí, né, nesse momento, ele tá lá, e os Estados Unidos ocupando esse país, olhou e falou, não tem nada para eu aproveitar desse país, vou tirar minhas tropas daqui, vamos embora, porque aqui não tem nada, né? E aí o outro país é um país que tem todos os recursos, tem o tamanho de um continente, o país por si só ele tem o tamanho da Europa. Tudo que planta dá. Você pode plantar qualquer coisa em qualquer lugar, tudo que planta dá. Não tem terremoto, não tem tsunami, não tem nada, não tem desastres naturais, não tem nada. Sensacional. E aí você cata, esse primeiro país, ele em 20 anos, né, se torna a segunda maior economia do mundo. Hoje é a terceira, mas em 20 anos se tornou a segunda maior economia do mundo, passando a Alemanha, a Itália, passando a Inglaterra, passou todo mundo. Né, se tornou a segunda maior economia do mundo. Hoje, é lógico, com o fenômeno China, é a terceira maior economia do mundo. E aí o nosso país aqui, o Brasil, que é o outro país que tem tudo, não chega lá, é sempre uma promessa, sempre uma promessa. O que muda nisso daí, no final do dia? No final do dia, o que muda isso é a cultura desse povo. Tá? É a cultura. As pessoas falam, é educação, é isso, é aquilo. No final do dia, o que manda é a cultura. Eu falo assim, outro dia um amigo meu perguntou, falou, Marcelo, eu sei tua missão como empresário, que é transformar
donos de pequenas empresas porque eles construam uma organização vencedora. Qual que é a tua missão pessoal? Minha missão pessoal é acabar com o jeitinho brasileiro. E quando a gente vê o jeitinho brasileiro, esse país vai ser sempre uma promessa. Então, o que muda tudo no final do dia? É a cultura. Você quer ver uma coisa que é importante? Né? E a gente não se dá conta, né? Em 2003, eu fui estudar no Canadá. 2003, eu estou falando de 16 anos atrás, né? Não é tanto tempo assim, né? Mas naquela época, as pessoas ainda liam jornal de papel. Hoje, com o fenômeno do smartphone, não acontece mais. E aí, quando eu cheguei lá no Canadá, eu vi lá que eles têm uma caixa lá, você põe uma moeda, quando você põe uma moeda, ela abre. Aí ela abre, você tem vários jornais lá. Você pega um jornal, que ele vale aquela moeda, e fecha. Se você quiser 2 jornais, o que você faz? Você põe, abre, pega um jornal, fecha, põe outra moeda, abre, pega outro jornal e fecha. Quando eu vi aquilo, né? Eu olho para aquilo e falo assim, isso aqui no Brasil não ia dar certo nunca. Eu coloco uma moeda, abro, eu vou pegar todos os jornais que tem aqui e vou vender no farol. É a primeira coisa que a gente pensa, né? E aí o que eu falo é o seguinte, se você chegar para um canadense e falar assim, né? Isso aqui é loucura. Se você deixar assim, o cara vai colocar uma moeda, vai abrir, vai pegar 2, 3, 4, ou vai levar todos os jornais embora. Não vai conseguir nem entender. Aí o canadense ele olha e fala assim, mas por que alguém faria isso? Isso, não vai conseguir nem entender a sua pergunta. Não faz sentido. Ele fala, por que alguém colocaria uma moeda e pegaria 3 jornais, 4 jornais? Por quê? E a gente vai falar, não, por que não pegaria, né? Então, qual é essa mudança aqui? É a mudança da cultura, porque no final do dia, o que muda tudo é a cultura, esse jeitinho dos valores que, sabe, que não funciona, de se dar bem a qualquer custo, ele não... Então, o que acontece? Eu tenho estudado sobre isso, tenho aplicado isso nos meus negócios, né? No final do dia, a cultura muda tudo. É numa empresa, é numa sociedade, é num país, é a cultura que vai fazer a diferença. No final do dia, é isso. Então, a gente, né, cria esses hábitos para criar uma cultura, a gente trabalha muito focado quais são os nossos valores para criar uma cultura, e se a gente muda a cultura desse país, esse país vai deixar de ser uma promessa, mas enquanto a gente não mudar essa cultura, né, as coisas não vão funcionar. Uau. E você traz consigo uma jornada de altos e baixos, da qual é inerente ao empreendedor, né? Da qual você precisa realmente entrar em contato com a sua coragem, com a sua atitude, com a sua energia, coisas que são tão conexas com essa proposta da segunda-feira sua linda, de fazer de cada dia um dia para ser vivido e não sobrevivido. E eu queria que você, por gentileza, chegando na retinha final do nosso Trocando Ideias aí, que você pudesse falar com este brasileiro. Eu estou agora aqui na Flórida, estive por 6 meses no Tennessee, estou há 1 ano na Flórida, e é muito comum encontrar este brasileiro do qual você traz, que ainda traz consigo uma cultura do jeitinho, uma cultura do levar vantagem, uma cultura de fazer, querer fazer menos e, por sua vez, querer colher muito. Qual o meu convite para você nesse momento? É que você possa, se você tivesse olho no olho com esse ouvinte da segunda-feira sua linda, com a sua experiência, com a sua vontade de viver, com o ser humano que você é, naqueles papéis que você exerce, né? Como você tão bem começou hoje, eu sou um futuro namorado de uma mulher, de uma futura mulher maravilhosa. O que você diria para esse olho no olho para esse brasileiro? Marcelo, eu sei que nós não estamos generalizando, mas esse brasileiro que precisa mudar os seus hábitos para mudar uma cultura, para fazer um mundo melhor. O que você diria para ele, cara? Muito, muito importante essa pergunta, né? Eu diria para ele fazer o seguinte: primeira coisa, né? Identifique quais são os seus reais valores. Traga isso para uma clareza mental. Quais são os seus valores? Por quê? Porque as pessoas, elas vivem o que a gente chama de anomia. Você sabe o que significa a palavra anomia? Não. Tá. Anomia é quando você prega um valor e você não vive aquele valor. Vou te dar um exemplo, tá? Se você chegar para o brasileiro e perguntar assim para o brasileiro: você acha que o brasileiro, de uma maneira geral, é honesto? Na verdade, essa pesquisa foi feita, né? E aí a maioria dos brasileiros responderam que não.
Você acha que os brasileiros são honestos? A maioria dos brasileiros responderam que não. Acha que o brasileiro não é honesto, de uma maneira geral. E aí faz a segunda pergunta. E você? Você é honesto? E aí a maioria das pessoas responderam que sim. Sim, eu sou honesto. O que é anomia? Porque se individualmente todo mundo que se disse honesto fosse honesto, a percepção geral é que o brasileiro, de uma maneira geral, é honesto. Então, por exemplo, quando você vai na Suíça, a impressão que você tem é que o suíço, de uma maneira geral, é honesto. Sabe aquele negócio? Putz, eu tava na praça, esqueci meu celular, eu saí, quando eu voltei, meu celular tava lá. Sabe esse negócio? Acontece com quem vai viajar para fora? Perfeito, perfeito. Por quê? Porque se individualmente todo mundo é honesto, no coletivo isso aparece. Entendeu? Mas por que isso acontece? Porque as pessoas, elas sabem quais são os valores e vivem de acordo com aqueles valores. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é quais são os seus valores. Né? E você precisa viver de acordo com aqueles valores. O que acontece é que, como a gente não tem a percepção do que são os nossos valores, a gente não vive de acordo com os nossos valores. Vou dar um exemplo besta aqui, tá? Vou dar um exemplo, tá? E sem querer fazer julgamento, é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Outro dia eu tava ouvindo lá o jornal, e eu nunca faço isso, tá? E aí tava falando lá tava na academia, eu tava no hotel que ia dar um treinamento, e aí tava falando lá de funcionário da Assembleia que ganha sem trabalhar. Que ganhou não sei quanto sem comparecer para trabalhar. Aí tava falando, né? E isso parece que é um absurdo. Olha como a gente não tem consciência dos nossos valores, a gente joga a responsabilidade pro outro, né? E aí o brasileiro ouve aquilo e fica criticando, porque só tem picareta, porque isso, porque aquilo, como se não fosse a responsabilidade da pessoa que está assistindo isso, como se ele não tivesse responsabilidade. Aí eu falei assim, na boa, sabe o que acontece? Todo mundo conhece um cara como esse. Todo mundo tem alguém que... quase todo mundo, eu não vou generalizar porque eu falo que toda generalização é burra. Sim. Todo mundo conhece alguém que se deu bem sem merecer se dar bem. Ou porque entrou numa empresa e sacaneou a empresa que estava, ou porque entrou num cargo público e sacaneou. Disso que eu estou falando. Todo mundo conhece alguém. Aí esse alguém entra, sei lá, é eleito para alguma coisa, ou tem um cargo comissionado e ele fica rico. Aí esse cara vai lá, faz uma festa na casa dele, né, para esbanjar toda a riqueza dele. E as pessoas vão na festa e se divertem, dá risada e brinda junto, fala, você é o cara, né? Ninguém tem coragem de virar para esse cara e falar, essa festa que você está fazendo aí, você está fazendo com o meu dinheiro, com o dinheiro de todas as pessoas. Eu me recuso. Aliás, né, devolve esse dinheiro. As pessoas não encaram isso, né? Então, todo mundo reclama, como se não fosse responsabilidade nossa fazer isso. Me lembrou agora há pouco, me desculpa te cortar, em outubro, quando nós estávamos dando um treinamento no hotel aqui na Flórida, a pessoa no banheiro dizia assim, brasileiro tem um problema disso, né? E meu sócio estava do lado assim, falou comigo, poxa, brasileiro tem um problema disso, mas a pessoa é o brasileiro falando. É o brasileiro falando, ele se põe na terceira pessoa, né? Exato. Então é o seguinte, imagina que se todo mundo, quando alguém entra num cargo público, quando entra numa empresa, quando faz um negócio errado e se dá bem, quando o cara começa a trabalhar, e quando você vai ver, o cara comprou um carro que não condiz com o salário que ele ganha, independente de ele estar no setor público ou se estar no privado, quando ele faz um negócio que ele se dá bem e não condiz com aquilo, se todo brasileiro olhasse pro cara e falava assim, eu reprovo isso que você está fazendo. As pessoas não fazem, porque no final do dia, o ser humano quer reconhecimento. E se você não é reconhecido por aquilo que você faz, se você sente vergonha porque as pessoas não aprovam aquilo que você faz, você tende a não fazer. O que acontece? O brasileiro, como ele não está ciente dos valores, né? O cara ficou rico, ele arruma um monte de gente babando o ovo dele, e aí ele faz festa, ele faz um monte de coisa, está todo mundo ali, todo mundo fala, você é o cara, e mais, né? Ou arruma uma boquinha lá para mim. Uau! Né? Não é? Então eu falo assim, se todos nós brasileiros, a partir do momento que o cara começa a trabalhar numa empresa, e ele começa a fazer alguma coisa, ele se destaca, se todo brasileiro olha para esse cara e fala, isso que você está fazendo é errado, você não está mais convidado para vir na minha casa, você não faz mais parte do meu círculo de amigo, tá? Você está excluído. E se todo mundo exclui a pessoa que faz um negócio errado, a pior coisa que pode ter para um ser humano é essa exclusão. Se todo mundo exclui, né, o cara vai ver que no final do dia não vale a pena. E hoje o que acontece, né? No final do dia vale a pena.
Essa é uma autorresponsabilidade e uma escolha consciente. Você também ter consciência com quem que você quer caminhar, né, Marcelo? Isso, então é assim, né? A tua pergunta foi uma pergunta para eu responder de bate-pronto, que foi muito foda a pergunta, né? E aí, o que eu quero trazer para isso, né? Vamos ter consciência de quais são os nossos valores e vamos viver de acordo com eles. Né? Vamos ter consciência de quais são os nossos valores, entender quais são os nossos valores e vamos viver de acordo com os nossos valores. E eu não estou só falando de política, se o meu valor é performance, vamos viver com performance. Perfeito. Né? Se o meu valor é trabalho duro, vamos viver com trabalho duro. Se o meu valor é conhecimento, vamos buscar conhecimento. Tá? Se o meu valor é família, vamos valorizar a família. Então, vamos viver de acordo com os nossos valores. Para isso, a gente tem que ter clareza dos seus valores. Então, um bom passo para você modificar a sua vida, e pode parecer muito subjetivo isso, porque as questões filosóficas, né, são muito subjetivas, né? Então, as questões filosóficas vamos cuidar dessas questões filosóficas, quais são os nossos valores e vamos viver de acordo com eles. E aí, como você falou que a gente está na finaleira, e aí eu quero trazer esse contexto para dentro de uma empresa, tá? Dentro de uma empresa, você trabalha com empresários também. O João Cordeiro, ele fala um negócio muito, muito legal no livro. Ele fala assim, filosofia, quando a gente fala de cultura, né? Então a gente tem uma filosofia corporativa. Então, a filosofia corporativa, que você escrever missão, visão e valores da empresa, isso é a filosofia. Tá? Mas essa filosofia, isso é barato. Barato. Você vai lá, põe no papel, certo? Você põe no papel. Qual é a visão dessa empresa? Qual é a missão dessa empresa? Quais são os valores? Por que a gente faz o que faz? Como a gente vai chegar nesse resultado? Isso é barato fazer, tá? Criar essa filosofia corporativa. Criar uma cultura corporativa é caro. Por que é caro? Porque você cria uma cultura, você como dono da sua empresa, você cria uma cultura, você vive aquilo lá que você está falando, mas é só você na sua empresa que vive isso. O restante da sua empresa não vive isso. Então, criar uma cultura corporativa, isso é caro. É caro, é desgastante e é frustrante. Tá? Agora, você criar uma cultura corporativa sólida, e o que é uma cultura corporativa sólida? É aquilo que é vivido por todas as pessoas dentro da organização. Isto é valioso. Tá? Então, um é barato, o outro é caro e o outro é valioso. Criar uma cultura corporativa sólida, onde todo mundo viva de acordo com aqueles valores, isto é valioso. Isso serve para uma empresa, isso serve para uma família. Isso serve para uma família, isso serve para uma nação como um todo. Entendeu? Então, o que a gente vai ter de mais valioso é a gente focar nesse ponto da cultura. Porque no final do dia, a cultura muda tudo, a cultura manda em tudo. Por quê? Porque numa cultura de pessoas que vivem de acordo com aqueles valores, quem não vive de acordo com aqueles valores, automaticamente está excluído. Automaticamente está excluído. E quer que eu fale uma coisa? Por exemplo, a gente sai daqui no Brasil, e aí aqui a gente passa farol vermelho, muda de faixa sem dar seta, faz um monte de coisa, né? Faz um monte de coisa. Aí a gente vai dirigir lá nos Estados Unidos. Quando a gente chega lá, a gente dirige certo. Não faz as cagadas que a gente faz aqui. Quando a gente chega lá, a gente entra na cultura deles e faz de acordo com a cultura deles. Né? Como se virasse uma chave, porque você sabe que se lá você não viver de acordo com aquela cultura, dá problema, né? E esse é, na verdade, o peso, né? O poder, não peso, não, desculpa, mas é o poder realmente de uma cultura, como que é transformadora. Agora, eu acho que a grande viradinha de chave é você poder levar também o seu hábito, a sua cultura em qualquer lugar que você vá, não para transformar a cultura que está lá, mas para que você possa assim, entrar em sintonia, em conexão com isso, né? Agora, se o brasileiro sai daí e vem para cá, diante de uma cultura diferente, ele quer trazer os hábitos que ele tinha aí, certamente isso vai estar desconexo, né, Marcelo? Então, você tem que entender que você não pode sair impondo, né? As culturas diferentes agem diferentes, então você tem que ter adaptabilidade. Mas os seus valores, quando eles são, você tem consciência deles, né? Você vai sempre respeitar os seus valores, independente de onde você esteja. Principalmente os valores básicos, né? Que a gente entende, né? Então você vai respeitar sempre os seus valores, não importa onde você esteja, aquilo ali vai estar com você. Beleza? Marcelo, querido, gratidão, muito bom papo, né? Gratidão. Que bom estar aqui com você, né? Sem demagogia nenhuma,
eu me lembro de algumas cenas assim que eu te enxerguei, não só na sua apresentação lá no Gallup, mas também uma vez quando você falou do seu futurista, né, do seu talento futurista e de como você necessitava trabalhar o momento presente, a meditação. Você estava ao lado de uma colega nossa. Veja que isso ficou marcado para mim, e hoje nós abrimos esse papo, você falando da importância de estar no momento presente, de fazer hoje, de fazer agora, e não 2020, quando você trocava mensagens aí com seus ouvintes. Eu só tenho a te agradecer, eu sei que o seu tempo ele é valioso, eu sei o valor que você dá ao seu tempo, e quando você aceita esse convite meu, eu só tenho assim, a te agradecer mesmo, gratidão por você ser canal, você ser instrumento nesse momento da minha vida, viu, meu irmão? Legal, Fabrício. E assim, ó, você falou, o tempo é valioso, né? E eu faço isso porque eu sei que a gente vai gerar valor, né? Quando o tempo é valioso, a gente tem que gerar valor. Eu falo isso porque eu sei que a gente vai gerar valor para um monte de gente que estiver ouvindo isso daí. Então, é um ganho para mim poder estar aqui falando com as pessoas, mostrando aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente faz nos nossos negócios, o impacto que a gente tem na vida das pessoas, trazendo exemplos, trazendo aprendizagens, né? Inteligência é diferente de sabedoria, a gente sabe disso, então a gente vem aqui praticar um pouquinho de sabedoria também, e a gente traz a vida real aqui para as pessoas entenderem. Eu ficaria aqui 5 horas falando. Eu também. Rolou risos, e a vida é feita assim mesmo, como diz Guimarães Rosa, de pequenos momentos de descuido a gente acha a felicidade. Eu acho que é isso aí mesmo, cara. Também a felicidade está na jornada, né? Não exatamente. Obrigado, meu irmão. Gratidão. 2020 abençoado para você, para a Aline, para todos os seus ouvintes. E conta comigo também, viu? Conta comigo mesmo, que eu puder estar junto de você, conectado, para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas com o nosso jeito de se colocar como aprendiz. Eu estou à sua disposição também, viu? Legal. Obrigado e conte comigo também. E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável em enviar um e-mail para o fabrizio@saiter.net e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.